Olá, você que está vendo a gente, você que está ouvindo, seja bem-vindo a mais um episódio do Café das 10, o seu programa semanal, onde a gente conversa com os principais profissionais da área de recursos humanos. E hoje eu vou sugerir que você veja esse cafezinho sentado, porque a gente vai ter a honra de conversar com o Antônio Botelho, profissional de recursos humanos, diretor executivo. A gente vai falar sobre uma parte do conhecimento dele, que é a remuneração estratégica, porque ele é um cara que sabe muito sobre RH. Antes da gente entrar nesse bate-papo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta esse conteúdo e compartilhe com seus colegas de recursos humanos e para quem mais se interessa pela área. Antônio, um prazerzaço falar com você. Bom dia, como é que você está? Muito prazer falar com vocês, contigo em especial, Edu, faz tempo que a gente não nos fala. Antes de mais nada, uma honra participar do café. Espero que os nossos participantes gostem do que vão ouvir. Vou ser muito, como sempre, transparente, sincero e trazer um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. Eu acho que isso é o mais importante, Botelho. Mas vamos lá. Para quem ainda está em Marte, está em Vênus, não tem a menor ideia de quem é Antônio Botelho no mercado de RH, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua história, de como você começou, que é algo que é super importante para a gente entender como você construiu a tua carreira. Até antes de falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho de mim, bem rapidamente. Eu sou Antônio Botelho, mais conhecido como Botelho no mercado. Eu tenho 48 anos, tenho o privilégio de ter os pais vivos, de ter conhecido meus avós, ter minha esposa, que é meu amor, minha grande companheira, ter minha filha, que é o amor e o propósito da minha vida. Sou um cara muito forte em valores, que aprendi de berço, de ser determinado, íntegro, enfim. Bem, falando profissionalmente, eu tenho mais ou menos uns 25, 27 anos de carreira, dentre os quais 10 em consultorias, então em Accenture, Group Korn Ferry, Towers Watson e Mercer. E nos últimos anos mudei de lado do balcão, como eu digo, fui para o lado de empresarial, corporativo, executivo, e aí eu rodei por várias empresas, com posições executivas em remuneração e depois com posições executivas em recursos humanos e responsabilidade social, e aí eu rodei por várias empresas, Fold de Votorantim, Sul América, Coca-Fensa, Petrobras, enfim, Transpetro. E aí, esse é um pouquinho, de uma forma bem sintética de quem eu sou, quem eu fui profissionalmente. Tem pouca experiência, né, Botelho? Obrigado. Rodei um pouquinho. A falta de cabelo, acho que mostra um pouquinho disso. Muito desafio, muitas realizações, e não tenho nada que reclamar. Eu agradeço, porque cada uma delas eu pude contribuir, principalmente aprendi muito. Muito bom, Botelho. Vamos lá. Você começou trabalhando com desenvolvimento, depois você construiu uma sólida carreira com remuneração, voltou para uma carreira generalista. Hoje, com a sua ampla visão, qual é a importância da área de remuneração para as empresas? Pode parecer uma pergunta básica, mas tem muita gente que não entende. Qual é a tua visão? Sem dúvida, a remuneração, se não o principal, um dos principais pilares para uma gestão de pessoas e gestão de negócios. Até voltando um pouquinho, eu acredito cada vez mais que as empresas, né, que nosso papel tem duas vertentes, né, que a gente tem sempre que olhar com o mesmo peso. A questão corporativa, a questão empresarial, a questão de resultados do negócio, e a outra, uma gestão 100% olhando para as pessoas, seja nas carreiras das pessoas, seja no tratamento e no respeito com as pessoas. Posto isso, tem um outro ponto. A gente cada vez mais tem que olhar a longo prazo para ter ações de curto prazo e chegar lá. Então, assim, estou falando isso tudo porque a remuneração, ela integra todos esses cenários, né? O que tange pessoas, porque remuneração é o que traz a subsistência, o que dá subsistência para as pessoas, né? É o que dá o famoso ganha-pão e que também é o que acumula riqueza dependendo do instrumento. Por outro lado, remuneração é o que traz uma competitividade para o negócio, para a organização. E quando a gente fala em curto e longo prazo, também remuneração tem um impacto muito grande, porque ela está olhando questões de sustentabilidade, de perpetuidade do negócio, ela está reconhecendo, remunerando e alinhando todos esses propósitos e planos da empresa. Então, assim, remuneração, para mim, se não é o principal pilar, é um dos principais pilares de gestão da empresa, obviamente do RH. A remuneração, ela sempre foi um tema muito importante, mas até então as pessoas olhavam muito como custo.
E hoje as pessoas olham a remuneração cada vez mais como ela deve ser olhada. Eu costumo dizer que remunerar é muito complexo, porque remuneração como um todo é uma forma de transmitir mensagens, é um meio de transmitir mensagens, né? Desde eu estou pagando acima do mercado, abaixo do mercado, desde eu estou com um modelo de remuneração variável mais ou menos agressivo, mais voltado para colaboração ou mais voltado para o resultado, para o mérito individual, ou é uma combinação disso tudo. Então, a remuneração é uma forma, é um meio de transmitir mensagem para a organização. E aí, remuneração, como é uma questão muito exata, né? Ela é muito matemática, é muito cálculo que envolve a operação disso tudo, não tem como, ou até tem, mas é muito feio ter um discurso, uma prática diferente, isso é muito visível. Então, entendo no meu modo de ver que remuneração é um eixo dos principais para a gestão. E, Botelho, quando a gente fala de remuneração para executivos, quais são os principais desafios? Remuneração de executivo é um tema que nos últimos 15, 20 anos, principalmente, 15 anos para cá, ele vem tomando um corpo cada vez mais profissional e sério, né? Quando a gente fala de remuneração, e me perdoem quem possa estar achando que eu estou voltando um pouco o básico, mas acho importante, quando a gente olha a remuneração, a gente olha a remuneração monetária e a intrínseca. A intrínseca é que eu falei um pouquinho, que é de transmitir valores com o propósito da empresa, com o plano da empresa. Falando da remuneração mais operacional, e não por isso é menos importante, a remuneração é composta por remuneração fixa, que é o salário, né, o que a pessoa recebe no olerite ou no contra-cheque mensalmente, e tem a remuneração variável, que é um incentivo de curto prazo. O que é um incentivo de curto prazo? É tudo aquilo que a gente tem uma meta, trabalha em cima dela e é medida em 12 meses. No máximo em 12 meses. E aí, no final desse período, se apura e é pago. Existe também a remuneração variável para a força de vendas, que pode ser mensal, trimestral, semestral, mas eu não vou entrar nesse detalhe técnico. Então, tem o fixo, o variável, os benefícios, e esse eu estou colocando com essa ênfase, porque pós-pandemia, pós-reviravolta no mundo, cada vez mais esse tema virou um expoente. E quando eu falo de remuneração executiva, principalmente alto nível, a gente fala também de incentivo de longo prazo, que é uma remuneração a ser paga depois de 2, 3, 4, 5, 7 anos em cima de performance durante esse período. Existem milhares, ou centenas, ou melhor, dezenas de metodologias, e também não vou me estender, mas a remuneração é composta por esses 4, e quando a gente fala, então, em remuneração executiva, onde que é o grande X da questão? A remuneração incentivo de longo prazo. Porque os benefícios têm uma variação pequena, uma concede mais ou menos, depende até da cultura da empresa, da origem da empresa. Quando a gente está na Europa, até por questões históricas, eu tenho uma estrutura de remuneração entre o cargo mais alto e o menor, mais achatada. Quando eu vou para empresas sul-americanas, a diferença é muito maior, né? E benefícios também tem essa variação, mas quando a gente olha remuneração de executivos no mundo, ela tem uma característica muito mais parecida. Quem que é o grande pioneiro em incentivo de longo prazo para executivos, que é o grande X de questão hoje no mundo, tem sido e continua sendo, né, para executivos? Os americanos que começaram de abrir capital, de fazer IPO, e aí vir com incentivos atrelados, né, a ações, a equities, a opções, assim por diante, né? Então, assim, hoje a remuneração executiva, saindo dessa parte mais conceitual, a remuneração executiva, ela é importantíssima. Por quê? Primeiro, ela tem que atrelar o resultado com a sustentabilidade ou perpetuidade do negócio e, ao mesmo tempo, ela atrair e reter os seus principais executivos ou executivos-chave. Normalmente, a gente fala desse tipo de remuneração para C-level e acima, né? Então, estou falando aqui ou de diretores, vice-presidentes ou gerentes sêniores, presidente, obviamente, né? E algumas empresas estão começando até a usar questões de incentivo a longo prazo para conselho de administração, mas esse ainda é um negócio, é um ponto ainda mais a maturar. Então, assim, como eu disse, é muito importante porque você não é só forma de pagar, atrair pagando, mas eu estou pagando, eu estou assumindo um compromisso hoje que daqui 3, 4, 5 ou 7 anos eu vou te pagar
esse dinheiro indexado por alguma coisa, por performance, por valorização da ação, enfim, por questões cada vez mais importantes, aleluia, que o mundo está mais consciente de sustentabilidade, do famoso ESG, então olhar não só stakeholders, mas olhar a comunidade, olhar a sociedade, olhar o ambiente, né, o clima e questões aí mais que até então eram colocados lá em quinto lugar na lista de prioridades. Então, você tem que amarrar tudo isso, gerar valor agregado como a empresa, aos stakeholders, acionistas, comunidade e, óbvio, aos altos executivos, né? Então, é um tema muito sensível. As tendências, cada vez mais, eu acho que em remuneração como um todo, em remuneração executiva, se houver um planejamento correto, um profissional sério de remuneração, o trabalho for feito de uma forma planejada, não tem muito que errar. Por que não tem muito que errar? Porque eu tenho que ter um diagnóstico, eu tenho que ter, em cima do diagnóstico, uma estratégia e monitorar isso anualmente. E quando mudar por algum fator exógeno, eu imediatamente realizar aquele período e realinhar, recombinar metas ou programas ou formas de incentivo. Porque não dá para a remuneração de executivos ela é muito importante para a perpetuidade, para a sustentabilidade. Então, assim, não adianta o executivo, no primeiro ano, ele fazer uma coisa que muitas vezes pode lesar a empresa para ele receber o bônus anual dele. Se eu amarro com uma performance lá na frente, ele não vai realizar uma coisa não tão boa para a empresa, porque lá na frente ele vai perder o que ele tem. Então, eu consigo equilibrar essas vertentes. Remuneração executiva, de novo, é um grande diferencial, porque você, com os melhores profissionais, obviamente, você vai entregar mais. Óbvio, nós estamos dando ênfase em remuneração, mas tem a questão de cultura, de valores da empresa, de estratégia da empresa. Mas falando em remuneração, a remuneração ela tem que olhar também todas as vertentes. Eu não posso onerar, né, o negócio, tem um custo muito maior que impactar muito o negócio, então isso não é que não é possível, não é bem visto, não é correto à luz dos acionistas, né, enfim. Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma remuneração que só olhe o curto prazo e arrebente o desmatamento ou não atue na comunidade, enfim, como algumas situações que saíram na mídia, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que ter para eu ter o melhor executivo, eu tenho que ter uma remuneração minimamente atrativa e o famoso cenoura, né? De ter algo mais ali na frente, porque daí a remuneração executiva não é para sobrevivência, para pagar a conta do mês. A remuneração executiva, para a pessoa, para o profissional, para o executivo, é para gerar patrimônio ou riqueza. Então, quanto mais resultado a empresa der, o executivo que tiver uma performance melhor tem chance de ter muito dinheiro, de ter uma remuneração adicional muito interessante. Garante o comprometimento dele no longo prazo, né? Que é talvez o que as empresas mais querem hoje em dia, né? Não é só agora e nem no médio prazo, é no longo prazo. Exatamente, sem dúvida. Assim, sem julgamento de valor, por favor, todas e todos, e é um exemplo qualquer que eu vou trazer aqui. Uma empresa de mineração, ou de cimento, ou de papel e celulose, que elas atuam muito com recurso natural da terra. Eu tomar uma decisão de construir uma fábrica aqui, que era a minha meta, e essa fábrica não for bem construída, lá na frente ela pode ter um vazamento de óleo ou ter uma questão de solo. Então, assim, é amarrar tudo isso, é fazer com que o executivo, a empresa e o executivo tenham metas pensando lá na frente, né? Se não é por bem, né, por princípio, é por remuneração. Aí a consciência pode nem ser uma pessoa privilegiada de sociedade, de visão de sociedade, mas pelo menos ela olhando para si mesma, ela fala, opa, peraí, vamos fazer isso. Então, as empresas usam muito isso até para mudar. Quando a gente fala muito hoje em transformação digital, que inevitavelmente passa por pessoas, então, uma transformação cultural. Essa é uma ferramenta para transformar a cultura. Para eu sempre estar olhando... na última empresa que eu estava, acho que eu posso até colocar a Transpetro. A Transpetro é uma empresa, é uma subsidiária integral da Petrobras. Ela tem vida própria, tem um conselho de administração próprio, mas ela é 100% da Petrobras. Tá? A Transpetro é uma empresa de 7.500 empregados, uma empresa de faturamento de 10, 15 bi, uma empresa grande. A Transpetro, quando a gente pensava, não, quando a gente executava um projeto, um fluxo de remuneração variável, de bônus de curto prazo. Então, lá, janeiro, fevereiro, a gente fechava, definia as metas e ia apurando mês a mês até dezembro. Só que a gente apurava também o
o plano estratégico. Eu estava olhando que eu vou pagar bônus esse ano, mas estava olhando o impacto lá. Então, é isso que a remuneração... A gente não tinha remuneração de longo prazo, né, por questões aí de legislação, de TCU, CGU, SESC, enfim, várias entidades, mas é esse o conceito de você olhar e remunerar no curto, mas também olhar o longo e ter uma remuneração, e isso impacta demais executivos. Hoje não dá para contratar um executivo C-level, né, que eu estou falando, C-level é diretor, é o primeiro nível que você reporta ao presidente, não dá para eu contratar um executivo de ponta sem eu ter um programa desse bem alinhado. Muito bom, Botelho. Para a gente terminar, quais são as dicas que você dá para os profissionais de remuneração que desejam crescer e evoluir na carreira? O que você faria, por exemplo, se você estivesse começando agora? Qual conselho você se daria? Nossa, difícil pergunta, a responsabilidade é grande. Eu acredito assim, eu gosto de sempre voltar para a simplicidade para depois complicar. Eu acredito que a pessoa tem que ter planejamento de vida, de carreira profissional. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu na minha carreira, como você comentou, eu fui estagiário no Bank Boston RH, daí eu fui ser trainee em finanças, eu fui crescendo degrau a degrau, eu acredito muito nisso. Então, assim, eu tinha um planejamento, em algum momento eu falei, bom, para eu chegar a ser um primeiro executivo de recursos humanos, eu tenho que conhecer muito todas as práticas de desenvolvimento organizacional, pessoas, competências, gestão, etc. e tal, capacitação, desenvolvimento, mas tem que conhecer remuneração para eu ser completa meia prepotência, mas para eu ter uma condição de chegar nisso. Então, tem que ter planejamento. Segundo, acredito que tem que ter sangue, suor, dedicação, transpiração, tem que ter dedicação. E para os profissionais de remuneração específica, e aí muito específico, muito profundidade. Eu acho que a gente conversou, tivemos a oportunidade, Edu, de conversar algumas vezes, e eu sempre coloquei final de 90, começo de 2000, quando viram grande importância de remuneração para o negócio como um todo, e obviamente para a gestão de pessoas, tinha uma carência de profissionais bem formados, e muitos dos que foram promovidos ainda estavam num nível mais superficial. E eles foram promovidos, demanda e oferta, como em tudo. Então, eu falo para vocês, por favor, se aprofunde, porque não adianta ser promovido que depois não consegue sustentar, ou depois não consegue crescer, vai chegar ali e vai parar. Então, acho que tem que ter profundidade técnica, estuda, né? Estuda o que é remuneração fixa, quais são as metodologias, estuda quais são os benefícios, quais são as tendências, estuda incentivo de curto prazo, estuda incentivo de longo prazo, estuda segmento da economia, né? Você, como um grande executive searcher, você sabe melhor do que eu, com certeza, o mercado é oferta e demanda, mas o segmento mostra muito isso, porque tem segmento que necessita de um conhecimento específico do segmento. Não adianta eu conhecer remuneração, conhecer os 4 vertentes bem, né? Mas não conhecer aquele segmento, né? Quando eu estou falando de alguns segmentos muito atípicos, como banco, traders, enfim, toda a carreira financeira. Quando eu estou falando de remuneração de área comercial, é um outro bicho, como a gente fala internamente, né, informalmente. Então, assim, planeja tua carreira, dedica, e em remuneração, ou você conhece o básico e não senta nessa cadeira, ou para sentar nessa cadeira tem que ir lá embaixo, tem que ir desde o beabá, da descrição, dos conceitos básicos, das metodologias de se avaliar um cargo, até os incentivos de longo prazo para os executivos. Esse é um tema, e também até complementando fazendo um link da resposta anterior. Você me perguntou da remuneração executiva e agora você me pergunta uma dica para remuneração. Eu tenho muita exposição, sou muito questionado, cobrado e tenho muita interface com o conselho de administração e comitês de pessoas referente ao tema de remuneração e remuneração estratégica. Então, assim, desde como remunerar um conselheiro, o presidente do conselho, um diretor, presidente, o VP, o diretor, o gerente executivo. Então, assim, se você quer ter uma carreira em remuneração, estude muito e se aprofunde. Toma cuidado, não acha que está lá 6 meses, não é tempo, mas eu te garanto que 6 meses ninguém sai conhecendo os 4 vertentes com profundidade. Assim. Dá uma maturada, ao mesmo tempo que remuneração é um tema muito técnico, não existe... O que muda são as tendências, né? E são sempre aquelas práticas, muda um pouquinho, agora sai de uma tendência de stock option para um phantom shares, agora usa mais essa metodologia, agora usa essa metodologia. Agora benefícios, o home office é muito mais
valorizado do que o veículo para executivo. Enfim, estou dando exemplos aqui, mas assim, é muito importante, porque é muito técnico, mas você não tem uma cesta como em desenvolvimento, que surgem metodologias a cada mês. Né? Eu vou fazer um assessment baseado em cima de uma metodologia comportamental ou de um case. Remuneração, não. Eu tenho lá 10, 15 tipos de incentivo de longo prazo, eu tenho a remuneração de curto prazo, que é o bônus, PLR, o força de vendas, eu tenho a questão de salário base, que é o mensal, eu tenho basicamente três grandes metodologias globais, que é a da Korn Ferry Hay System, a metodologia, tenho a da Mercer, tenho a da Watson Air, essas três são as que fazem o processo. Então, assim, não tem muitas variáveis, mas para você conhecer todas elas demanda de profundidade. E depois você começa a migrar, vindo a tendência, vendo o segmento de atuação, vendo o momento global ou brasileiro da economia, assim você consegue ficar mais robusto em remuneração. Botelho, muito obrigado por essa aula, cara. Estava esperando o seu tempinho livre para a gente conversar. Muito obrigado pela tua presença também. Já quero deixar claro que é o primeiro café de outros, porque eu quero conversar assim com você. Como é que é essa tua experiência generalista e também essa tua experiência tratando com o conselho, né? Acho que isso é muito importante, acho que é emblemático alguém que teve essa passagem em RH conseguir contribuir, gerar valor nesse microcosmos que é super importante, que são os conselhos, né? São os comitês. Então, com certeza, esse foi o primeiro de vários cafés. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu vou deixar o link do teu LinkedIn aqui no card, para quem quiser contatar você. Você quer contribuir com mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu queria, antes de finalizar, agradecer da minha parte novamente, uma coisa que eu não comentei, mas que é muito importante para a minha carreira, para o meu momento atual. Eu sou membro do Comitê de Pessoas do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma entidade muito séria, que faz estudo com muita profundidade, profissionais altamente sêniores, e me ajuda a reciclar e a trocar cada vez mais. Eu queria até trazer e agradecer aí o pessoal do IBGC que porventura possa estar assistindo. Edu, agradecer enormemente o convite, espaço. Bem que você disse, Botelho, não se prepare, eu sou um cara meio chato, né, que gosta de me preparar, eu falei de planejar, dedicar, aprofundar, eu sou um cara muito meio nerd nesse sentido, assim, eu sempre estudo antes de uma apresentação, tal, e você falou, não, Botelho, é um café, né, é um café, porque durante o dia, se fosse à noite, seria um happy hour, eu fiquei totalmente à vontade, estou totalmente informal, espero que todas e todos aí que tiveram a oportunidade de ver tenham gostado, que possa aproveitar alguma coisa. Foi 100% o que eu acredito, o que eu sou, o que eu aprendi. E estou à disposição. Quem quiser trocar figurinha, bater papo, a gente tem uma agenda corrida, mas a gente sempre dá um jeito para poder trocar com as pessoas, que esse é o grande mote do mundo hoje, de colaborar, trocar, se ajudar. Né? Então, muito obrigado, Edu. Parabéns a você, todo o teu time. Conta sempre comigo, eu sempre acompanho os cafés. E o que precisar, estou à disposição. Com certeza, Botelho. Pode ficar tranquilo que a gente vai tomar muito café ainda. Para você que está vendo a gente, para você que está acompanhando, muito obrigado e até semana que vem.